O inverno começou hoje nas primeiras horas do dia, época em que a incidência de problemas respiratórios cresce. O movimento nas unidades de saúde chega a aumentar 30% e especialista alerta para os sinais de doenças mais sérias, como a pneumonia. Exercícios sob medida para atletas e amadores. Essa é a proposta de um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de Educação Física da Unesp. Está no ar o Unesp Notícias desta quarta-feira, 21 de junho. À 1h24 da manhã de hoje começou a nova estação. Por causa da temperatura baixa e do tempo seco, começa também a temporada das doenças respiratórias. A pneumonia é uma das principais preocupações, por isso é preciso se cuidar. Nas ruas de Bauru, todo mundo procurava se proteger das baixas temperaturas. Não faltaram jaquetas, blusas e moletons para se manter quentinho. Outros companheiros indesejáveis também costumam aparecer nessa época do ano. São as gripes, resfriados e todas as ites, sinusite, faringite, laringite, doenças que precisam de tratamento adequado para não evoluírem para sintomas mais graves. Nessa época do ano existe uma maior prevalência de vírus, e como nessa época do ano as pessoas ficam mais juntas, por causa do frio, então existe uma disseminação desse vírus com mais facilidade. Então, principalmente pessoas mais suscetíveis, como as crianças e os velhos, eles têm maior chance de pegar uma infecção respiratória. Essa infecção respiratória, se não tratada ou se mal tratada, ela pode evoluir mal, Por exemplo, evoluir para uma pneumonia e tal. A pneumonia é uma infecção que atinge o pulmão e pode até matar se não for tratada corretamente. A orientação é procurar atendimento médico em caso de falta de ar e febre baixa, aquela que vai e volta. Esses são os sinais de alerta da doença. Quando tem um quadro desse, é indicado procurar um pronto-socorro, principalmente fazer um raio-x do tórax, fazer um raio-x do seio da face, que é muito comum também a sinusite nessa fase, e fazer o diagnóstico correto e evitar de fazer automedicação. Porque às vezes a pessoa toma um remédio, o sintoma melhora, mas a doença não melhora. Então a doença continua, apesar de ter melhorado o sintoma. E quando volta o sintoma, o quadro está numa fase mais avançada. A Secretaria de Saúde de Bauru não tem estimativa de quantas pessoas tiveram gripes ou pneumonias na cidade, já que não são doenças de notificação obrigatória. O que se sabe é que a procura nas unidades de saúde, nessa época, cresce muito. O número de consultas chega a dobrar. Crianças e idosos são as faixas de idade que mais sofrem com o frio. O esperado, estatisticamente, nesse período é um aumento de 30% por causa das doenças respiratórias em função das condições climáticas, que é o tempo seco e o frio. Segundo o diretor, a alta demanda pode causar certa lentidão, mas os casos urgentes têm prioridade. Muitas vezes acaba acarretando uma maior demora no atendimento, mas que acaba ocorrendo dentro de um prazo razoável de atendimento para a patologia. E considerando também que nós temos uma triagem de risco, ou seja, a ordem de atendimento não é o paciente, não é a ordem de chegada, é a prioridade da patologia. Então os pacientes mais graves são atendidos na frente. Para quem é inimigo do frio e do tempo seco, a notícia não é animadora. A coordenadora de operações do IPMET explica que o inverno na região não deve fugir dessa tendência. O que nós esperamos para esse inverno de 2017, que está começando, já começou, na verdade, a 1h24 da manhã, é que a precipitação ela fica em torno da média do que já foi observado anteriormente. Então, nesse trimestre não irá ultrapassar 40 milímetros. Isso indica que se eu colocar para cada mês, junho, julho e agosto, dá menos de 15 milímetros. As temperaturas máximas elas vão ficar em torno de 25, 27 graus Celsius e as mínimas vão ficar em torno de 13 e 14 graus Celsius. Claro que, porventura, pode ser que algum sistema, alguma frente fria, ela entre
e cause alguma precipitação, mas a gente não espera, não é uma característica do inverno de Bauru de ter mais de 3 frentes frias atuando aqui na região, e elas podem vir acompanhadas de precipitação ou não, mas geralmente vem acompanhada mais com uma queda de temperatura aqui para a nossa região. E o inverno começou sem mudanças no tempo, friozinho e céu aberto. Vamos saber se continua assim nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. O sol deve predominar em todo o estado nesta quinta e até o fim de semana pelo menos. As temperaturas devem ter mais um ligeiro declínio. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 62%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. Hoje a mínima ficou em 13 e a máxima foi de 23 graus. É a mesma mínima prevista para amanhã. A máxima pode chegar a 25 graus. No próximo bloco, a gente mostra que é possível praticar atletismo sem ter a meta de se tornar um profissional. É um projeto de extensão do curso de Educação Física da Unesp que atende a comunidade em geral com atividades específicas para cada aluno. Voltamos num instante só. O inverno começou hoje nas primeiras horas do dia, época em que a incidência de problemas respiratórios cresce. O movimento nas unidades de saúde chega a aumentar 30% e especialista alerta para os sinais de doenças mais sérias, como a pneumonia. Exercícios sob medida para atletas e amadores. Essa é a proposta de um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de Educação Física da Unesp. Está no ar o Unesp Notícias desta quarta-feira, 21 de junho. À 1h24 da manhã de hoje começou a nova estação. Por causa da temperatura baixa e do tempo seco, começa também a temporada das doenças respiratórias. A pneumonia é uma das principais preocupações, por isso é preciso se cuidar. Nas ruas de Bauru, todo mundo procurava se proteger das baixas temperaturas. Não faltaram jaquetas, blusas e moletons para se manter quentinho. Outros companheiros indesejáveis também costumam aparecer nessa época do ano. São as gripes, resfriados e todas as ites, sinusite, faringite, laringite, doenças que precisam de tratamento adequado para não evoluírem para sintomas mais graves. Nessa época do ano existe uma maior prevalência de vírus, e como nessa época do ano as pessoas ficam mais juntas, por causa do frio, então existe uma disseminação desse vírus com mais facilidade. Então, principalmente pessoas mais suscetíveis, como as crianças e os velhos, eles têm maior chance de pegar uma infecção respiratória. Essa infecção respiratória, se não tratada ou se mal tratada, ela pode evoluir mal, Por exemplo, evoluir para uma pneumonia e tal. A pneumonia é uma infecção que atinge o pulmão e pode até matar se não for tratada corretamente. A orientação é procurar atendimento médico em caso de falta de ar e febre baixa, aquela que vai e volta. Esses são os sinais de alerta da doença. Quando tem um quadro desse, é indicado procurar um pronto-socorro, principalmente fazer um raio-x do tórax, fazer um raio-x do seio da face, que é muito comum também a sinusite nessa fase, e fazer o diagnóstico correto e evitar de fazer automedicação. Porque às vezes a pessoa toma um remédio, o sintoma melhora, mas a doença não melhora. Então a doença continua, apesar de ter melhorado o sintoma. E quando volta o sintoma, o quadro está numa fase mais avançada. A Secretaria de Saúde de Bauru não tem estimativa de quantas pessoas tiveram gripes ou pneumonias na cidade, já que não são doenças de notificação obrigatória. O que se sabe é que a procura nas unidades de saúde, nessa época, cresce muito. O número de consultas chega a dobrar. Crianças e idosos são as faixas de idade que mais sofrem com o frio. O esperado, estatisticamente, nesse período, é um aumento de 30% por causa das doenças respiratórias em função das condições climáticas, que é o tempo seco e o frio. Segundo o diretor, a alta demanda pode causar certa lentidão.
mas os casos urgentes têm prioridade. Muitas vezes acaba acarretando uma maior demora no atendimento, mas que acaba ocorrendo dentro de um prazo razoável de atendimento para a patologia. E considerando também que nós temos uma triagem de risco, ou seja, a ordem de atendimento não é o paciente, não é a ordem de chegada, é a prioridade da patologia. Então, os pacientes mais graves são atendidos na frente. Para quem é inimigo do frio e do tempo seco, a notícia não é animadora. A coordenadora de operações do IPMET explica que o inverno na região não deve fugir dessa tendência. O que nós esperamos para esse inverno de 2017, né, que está começando, já começou, na verdade, às 1h24 da manhã, né, é que a precipitação ela fica em torno da média do que já foi observado anteriormente. Então, nesse trimestre não irá ultrapassar 40 milímetros. Isso indica que se eu colocar para cada mês, junho, julho e agosto, dá menos de 15 milímetros. As temperaturas máximas elas vão ficar em torno de 25, 27 graus Celsius e as mínimas vão ficar em torno de 13 e 14 graus Celsius. Claro que, porventura, pode ser que algum sistema, alguma frente fria, ela entre e cause alguma precipitação, mas a gente não espera, não é uma característica do inverno de Bauru de ter mais de 3 frentes frias atuando aqui na região, e elas podem vir acompanhadas de precipitação ou não, mas geralmente vem acompanhada mais com uma queda de temperatura aqui para a nossa região. E o inverno começou sem mudanças no tempo, friozinho e céu aberto. Vamos saber se continua assim nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. O sol deve predominar em todo o estado nesta quinta e até o fim de semana pelo menos. As temperaturas devem ter mais um ligeiro declínio. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 62%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. Hoje a mínima ficou em 13 e a máxima foi de 23 graus. É a mesma mínima prevista para amanhã. A máxima pode chegar a 25 graus. No próximo bloco, a gente mostra que é possível praticar atletismo sem ter a meta de se tornar um profissional. É um projeto de extensão do curso de Educação Física da Unesp que atende a comunidade em geral com atividades específicas para cada aluno. Voltamos num instante só.